E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainá na área com vocês aqui nas ondas do rádio, levando o quê? Mais conteúdos sobre a Bienal Internacional que está rolando em São Paulo. E eu não fui até a Bienal, mas a Bienal vem até a mim, porque assim, eu tô cooptando a galera que tá lá, que tá circulando, entendeu? Eu vou até a Bienal, prometo, prometo. E hoje estou aqui, entrevistei algumas autoras, escritoras, a gente trocou uma ideia bem legal. Vai ter uma playlist só especial Bienal aqui, hein? E hoje estou com a Daphne, que é carne de vaca já, né? Todo dia aqui, vem todo dia na hora do almoço aqui na Rádio Difusora com a gente. Bem-vinda, tudo bem? Quanto tempo? Que saudade. Que saudade. Daphne, que lançou seu primeiro livro, inclusive, antes de lançar o primeiro livro, ela esteve aqui na Rádio Difusora contando dessa experiência de se publicar, de se reconhecer e se tornar uma escritora. Enfim, a gente bateu um papo bem legal, ainda na época, sobre as expectativas do primeiro livro, né? Não tinha sido lançado, não tinha sido lançado. E a gente tem um mundo novo para desbravar agora, depois do lançamento. Já tem quase um ano do lançamento, né? Tem 1 ano e 1 mês vai fazer daqui a pouco. Olha, contando os dias e as horas e os minutos da vida desse filhote que ela pariu em 2021. Exato. E, junto com Daphne Szabo, está aqui também nos estúdios ela, Luana de Andrade, criadora de conteúdo, blogueira de book. A blogger influencer. Influência. Gente, ela tem um Instagram dedicado à leitura, à literatura. Por que, garota? Por quê? Por quê? Eu sempre gostei. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Só antes de você, né? É da caravana de onde? Campo Grande. Campo Grande, gente. Eu tô aqui interestadual. Vocês não estão entendendo quantos quilômetros essas pessoas rodaram para estar aqui em Jundiaí gravando conteúdo pra gente no Francamente. Agora sim, com você, a sua própria história. Fica à vontade. Me conta. Eu comecei a ler na adolescência por causa de Crepúsculo. Quem nunca? E aí eu sempre gostei de ler, mas não tinha pessoas para conversar sobre as minhas leituras. Eu acabava de ler o livro e ficava em surtos lá, né? Preciso falar sobre isso. Exatamente. Acaba o livro, chora, não tem com quem se apoiar. Isso. E aí, na minha psicóloga, ela sempre batia nessa tecla, assim, né? Por que você não cria um Instagram sobre isso, né? E eu já tava numa fase meio, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí veio a pandemia, criei. Quantos anos você tinha na época? Assim. O Instagram fez 2 anos agora. Ah, tá. Eu tenho 26, eu tava com aquela que não sabe fazer conta. 24, querida. 24, obrigada. caso. Eu sou de humanas. Deixa eu só fazer aqui uma... Mas você não tinha nada de trabalho relacionado à literatura, à escrita? Não, eu fiz 4 anos, 2 anos de jornalismo. Tava quase no final, mas saí porque a minha vida é muito... eu gostava muito de fazer jornalismo, mas na parte de não aparecer. Tudo que era pra gravar alguma coisa, eu passava mal, tinha crise de ansiedade. E aí eu larguei a faculdade por causa disso. Hoje em dia... Dá a mãozinha aqui. Você tá bem? Deixa eu ver se tá suada. Você tá tudo bem, amiga. Tudo bem. Tá bem. Proibido desmaiar Mas aqui na mesa. isso, ela tava me contando que era pela simples expectativa de saber que, eventualmente, com o jornalismo, ela teria que aparecer. Era uma coisa Mas você muito... sabe, tem uns rolês lá de redação, Não, sim. tudo. Mas aí tem a aula que é obrigatório, né? Você, tipo, fazer uma reportagem, apresentar um trabalho para uma turma gigante. Mesmo apresentar trabalho, você Sim. também tinha dificuldade. Não sabia A minha turma era enorme e o pessoal era meio, tipo... Mas na sua casa, com teus amigos, nas tuas relações, assim, você também era tímida? Não. Assim, eu sempre fui tímida com quem eu não conheço, mas com meus amigos eu sou bagaceira total, assim. Tipo, Muito bem. Foi com o jornalismo mesmo, essa era questão. o fato de... Se expor. Isso. E Se hoje em expor. dia eu faço o quê? Me expõe. O isso. tempo todo. E que foi uma super vitória, né, Lu? Foi. Porque mesmo... Você acha que isso é uma coisa, vai, pro público, né? Mas no grupo, a Lu faz parte do Escreva Garota, que a gente já conversou aqui sobre isso. Depois a gente fala um pouco mais. Mas a Lu entrou no Escreva Garota e no início dos cursos, ela não abria a câmera.
Não abria, ficava fechada, morria de vergonha. Mesmo nesse ambiente acolhedor, Sim. que é, né, as Uma rede mulheres... de apoio, É uma rede de sim. apoio. Morria de vergonha de abrir a câmera para as aulas. E aí De a jeito pandemia nenhum. mudou tudo na sua vida. É. Assim, a pandemia foi uma coisa horrível, né? Ainda tá sendo, claro, mas Sim. para mim foi uma coisa que me transformou para melhor e repensei várias coisas na minha vida. Vi o quanto eu tava, não era perdendo, né? Mas deixando de viver. Aham. E aí eu sempre falei, assim que tudo melhorar, eu quero viver, eu quero Me jogar na sair vida. por aí. A gente fica sempre com esse peso de falar, né, da pandemia. Ah, a pandemia foi boa. A pandemia foi uma merda, tá sendo, tem gente morrendo ainda. A gente tem inúmeras questões com a pandemia, Sim. mas não tem como negar, apesar da grande tragédia, que ela foi transformadora de alguma forma, né? A gente tinha lá nos primeiros meses, não, o mundo vai sair dessa para uma melhor. Não, muito pior. Quem já era cuzão, Já continuou fica- cuzão. Quem era bom, ficou melhor ainda. Então a É gente tem isso. esses lugares, né? Mas não dá para negar que a pandemia realmente foi transformadora, né? Aliás, vocês duas, eu acho que, né? Opa. Mais do que ninguém pode. Renascemos. Eu ia falar isso, Cook. Eu ia falar assim, querendo ou não, a pandemia obrigou-nos a reavaliar tudo. E eu digo reavaliar numa introspecção, né? O fato de você ser obrigada a, para quem tem consciência, a se isolar, Aham. a ficar em casa, a realmente ter, assim, o ócio que, né, assim, eu brinco, a Chloe fala assim, ai, tô entediada, eu falo, minha filha, na pandemia, Aproveita. aproveita, mas é isso, porque no final das contas, foi uma baita oportunidade para muita gente que teve essa possibilidade, essa sorte, né, de se reavaliar, de se repensar, de se reinventar. Então, eu acho que é esse momento em que você que você pergunta, na verdade é o que a Lu falou, já fazia anos que ela estava perdida. Eu acho que eu nunca soube o meu propósito até aquele momento, né? Então, eu acho que essa busca é muito rica e realmente, assim, infelizmente aconteceu num período que foi muito ruim para muita gente, está sendo muito ruim, mas para muita gente realmente acabou alavancando uma série de outras Sim. questões. A transformação, ela foi inevitável, né? Independentemente se pro bem, pro mal. Essa transformação aconteceu, né? É o que você falou, acho que assim, quem é ruim, entendeu? Quem quis ficar lá em casa falando, puta que bosta, eu tô em casa, ou quem quis continuar causando, né, assim, os adolescentes e tal, não sei o que iam nas festas escondidas. Então, assim, a Teve pessoa... velhotes lá fazendo baile de velhotes, que eu sei. E velhotes fazendo acumulação, que dentro da lotérica. Bingo clandestino. Bingo clandestino, que eu tô ligada. Os velhotinhos também abusaram da sorte. É que assim, no caso, por exemplo, meu pai vai fazer um jantar. Já é acumulação, entendeu? De pessoas, Sim. porque assim, são 18 mil pessoas no jantar. Jantar de família entre os filhos, inclusive. No clube pequeno. No clube pequeno, sem pequeno. incluir primos de O terceiro núcleo grau. família próxima, né? De É isso. primeiro Então, grau. assim, né? Essa questão de acumular pessoas é complicada. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que foi isso. Quem é cuzão é cuzão. Quem precisa, assim... Quem quer mais, quem quer crescer, quem quer se desenvolver, quem quer, sabe, assim, as pessoas que buscam, as pessoas que fazem terapia, ou que não têm condições de fazer terapia, ou não pensaram, não chegaram nesse momento, mas leem, querem crescer como seres humanos, essas pessoas cresceram. Sim. Sem dúvida. Eu acho que esse contato com a gente mesmo foi um pouco inevitável para todos, para quem buscava, para quem não buscava. E diante de um cenário como esse, olhar para dentro e pensar qual é o sentido da vida, eu acho que sangrou muita carne por aí, né? Fez muita gente sangrar, porque é uma pergunta que no dia a dia, a gente fazendo todas as atribuições e correndo para lá e correndo para cá e tentando ganhar umas moedas, ela fica meio de lado, porque você tem que viver o dia a dia, você vai no né? automático, Você vai no até automático. piloto automático. Então vem esse momento que, né, foi muito transformador aí para algumas pessoas, e principalmente para as mulheres, eu vejo isso, né? Sim. As mulheres se depararam também com grandes questões da humanidade que precisavam ser resolvidas naquele momento, né? É engraçado isso que você falou das mulheres, né? Porque, assim, por exemplo, na minha casa, na época da pandemia, eu estava casada, né? Agora não tô mais. Mas era isso, porque como ele trabalhava no mercado de construção civil e tal, né? Trabalha.
não parou. Então, Não assim, parou. é quase que como como se a vida dele não tivesse mudado, né? Porque ele manteve lá as obrigações, ele tinha um horário de trabalho. Para esse povo não teve pandemia, né? Assim, quer dizer, não vou nem entrar no mérito do que é essencial, do que não é essencial e tal, mas enfim, para ele não mudou a rotina em si e tal. O que mudou foi para muitas mulheres. Gente, não estou generalizando, não vamos entrar nessa DR aqui, mas assim, o que mudou foi para a mulher que tinha que continuar trabalhando, continuar eventualmente cuidando da casa, continuar cuidando das crianças e dando aula, vendo aqui. Então eu falo assim, eu trabalhava assim, com um fone sim, um fone não, enquanto eu estava aqui trabalhando, estudando, porque eu estava fazendo faculdade, Porque as crianças dentro de casa, né? A gente tem que lembrar disso também, né? As crianças, o núcleo familiar, ele ficou sem horário vago, né? Todos os horários estavam ocupados pelas pessoas que moram ali, né? E nos dois casos, né? Então você era, assim, nesse caso, sem as crianças estarem na escola, você é mãe 24 horas. Você também, dependendo do seu trabalho, é profissional 24 horas, porque a gente perde essa noção, né? Para quem trabalha fora, no meu caso, eu trabalhava em casa, mas para quem trabalha fora, ou mesmo para quem trabalha de casa e tem filho que vai para a escola, você tem um horário de trabalho, mais ou menos, né? Se você tem uma disciplina mínima ali, é o horário que dá, que é o horário que as crianças não estão. Agora as crianças estão o tempo todo. O que você faz? Você não pode deixar de produzir, você não pode deixar de ter o seu espaço para você, o seu tempo, que também entra numa outra questão toda. E tá, o homem, na maior parte das vezes, pega, levanta, vai trabalhar, tem o horário dele, volta no final do dia, tá tudo certo. E você tá querendo morrer, entendeu? Porque você tá lá naquelas milhões de funções diferentes. E, assim, é muito curioso isso, porque se eu pudesse falar pra você, cara, foi a melhor época que eu tive com as minhas filhas, de certa forma. Porque eu me descobri, elas observaram, a Zoe era muito pequena, mas a Chloe acompanhou esse meu desenvolvimento, essa minha descoberta, e ela curtiu comigo cada uma. Ela foi na Bienal agora e ela me escreveu uma carta: mamãe, estou muito orgulhosa de você, eu estou muito feliz que você está aqui. E no segundo que eu escrevi... Ela queria escrever um livro também, queria escrever um livro. Na hora que quando eu estava escrevendo Jogadas de Verão, quando eu escrevi fim, sabe, no primeiro manuscrito, assim, aquele fim que você escreve, todo mundo posta, né, assim, no Stories, ela estava do meu lado. E ela pulou no meu colo, ela chorou de emoção, assim como eu. Então, assim, eu acho que também foi muito rico, porque, querendo ou não, passar essas experiências perto deles, né, não eles na escola e você aqui fazendo suas conquistas e tal, também foi muito rico, porque eu tô... era uma das minhas grandes intenções com o livro, provar para elas que elas podem fazer tudo, que elas poderão fazer o que elas quiserem, não importa a idade. Tô 36 anos, sou velha para mudar de profissão. Cara, não existe isso. Não, além da mãe, tem uma tia aqui para garantir que você possa se descobrir e recomeçar. É isso. E ser o que quiser. Estamos aqui pelas próximas. Faz a idade, a gente estava conversando disso, eu e a Lu, porque agora a gente tem aqui um combinado, Lela, eu e Lu. Até o dia 15. Prazo. Vai lá. Qual que é? Até o dia 15? Até o dia 15 eu tenho que voltar para a faculdade. Porque, não, foi muito engraçado isso que a gente estava conversando. Eu saí da faculdade porque eu não conseguia fazer nada de aparecer. E hoje em dia eu trabalho com coisas de aparecer, né? Tipo, que ironia. E na época, e eu penso agora em voltar a fazer comunicação social, só que na área de publicidade e propaganda. Porque é o que eu faço, né? E depois termino jornalismo também, porque são só mais 2 anos. Mas você consegue eliminar um monte de matéria, não consegue? Porque então, são as cadeiras parecidas. Porque começa como comunicação social e depois separa, depois abre, né? Tem relações, acho que tem relações públicas, não é? Que tá na... Não sei. Tem faculdade... Lá no Rio é só, assim, jornalismo e publicidade e propaganda. Tá. Aí começa como comunicação social e aí depois separa. Gente, eu nem sabia que era a tem mesma faculdade, base, tem faculdade que é relações... Públicas, publicidade, propaganda e jornalismo. A base é a mesma. É uma estrutura bem parecida com o estudo nos Estados Unidos. Depois né? você escolhe. Os primeiros 2 anos meio são matérias genérico, básicas, né? E aí depois você vai. Muito legal. Que é mais focado na área da comunicação, né? Porque todas... Mas você tá morando no Rio? No Rio. Então sua caravana é do Rio, não é de Campo Grande? Não, é Campo Grande.
bairro do Rio de Janeiro. Muito bem. Tô achando que tá lá no Mato Grosso a Não, pessoa. filha, Gente, eu não. tava aqui com outro mapa na cabeça. É Campo Grande do Rio de Janeiro. Entendi. País Campo Grande. País Campo Grande. Beijo para todos de Um beijo Campo Grande. pra pessoal de Beijo. Campo Grande, Beijo da Rio de Xuxa. Janeiro, porque tava indo pra outro lugar esses Não. beijos aí. É Vamos outra caravana, redirecionar galera. É pra outra ela. caravana. Vamos Volta. lá, vamos lá, vamos lá. E aí você pretende voltar? Pretende não, ela vai. Eu Publicidade e vou voltar. propaganda. Isso. E foi o que a gente estava conversando, né? Na época, eu saí da faculdade porque eu não conseguia lidar com esse sentimento, né? E agora eu me sinto pronta. Que aí entra em outra questão de que todo jovem, né? Tipo, 18 anos, vou terminar a escola, vou entrar na faculdade. Com 20. Na minha cabeça, com 26 anos, eu já ia estar, tipo, milionária, morando em Nova York, grávida da minha primeira filha. Eu Assim. também queria. Já escolheu até a menina, já. Não, menina, já tem nome, Alice. Já tudo. Já tudo já. Filhas, eu amo vocês, eu não quero outra filha. E nada aconteceu como eu esperava. Mas sabe o que é muito louco? Eu tava aqui numa outra conversa com uma autora aqui antes, falando justamente desse lugar que você acaba o colegial e você tem que tomar uma decisão. Até na minha época, eu tô com 40, vou fazer 41, era pro resto da sua vida. Você tem 17 anos, você vai prestar vestibular, e aí você vai escolher uma profissão que é o que você vai ter que fazer pro resto da tua vida. E Você já tem que saber o que você quer fazer com pro resto da sua 17, vida. eu falei, não tinha bagagem emocional e não tinha bagagem de vida para Tanta tomar uma gente decisão que dessa, né? começa, tipo assim, começou no direito e viu que não era direito. Aí, Eu fiz direito. aí os Aqui, ó, pais, fazendo aí programa. fica os pais lá, tipo, não, tem que fazer até o final. Se mudar de ideia, tipo, eu quero fazer É jornalismo. porque grande parte meu da Deus. população também não tem essa chance de errar. É. Porque, né, faculdade pública você precisa dar pra caralho pra passar, faculdade privada é caro, então as pessoas geralmente trabalham, foi meu caso, trabalhava, estudava. Cara, a hora que eu cheguei no final da faculdade, olhei pra mim e falei, talvez eu não vá ser uma delegada nem uma promotora, e aí consegui trampo numa rádio que pagava aluguel, pagava as contas. Falei, que merda. Era Assim, isso. não, é tipo uma sensação de fracasso total, porque 5 anos pagando faculdade, perrengue pra pagar, oficial de justiça, não consegue fazer matrícula, aquele caos, né? E aí eu olhei e falei, fracassei. Olha eu aqui com 22 anos agora, faria o quê da minha vida? É essa sensação, assim, primeira sensação que eu tive foi essa, assim, de... E não é só isso, né, Cu, que eu acho que também tem outras duas coisas muito fortes, assim, eu acho que primeiro aquele famoso começou e não terminou, você não termina nada do que você começa, como se você não tivesse a possibilidade, ou como se não fosse tão real, você de fato começar uma coisa e descobrir que não é aquilo Que e não é buscar aquilo. outra coisa, mas isso é um dos meus maiores fantasmas e traumas e gatilhos, que era a brincadeira lá do Rapunzel, que eu não ia Aham. cortar o cabelo até acabar o livro, porque eu escutei tanto na minha vida, você não termina nada do que você começa. Terminou, passa máquina zero. Não, mas é isso. E aí, Toma quando meu eu terminei livro, o livro, me deu, assim, uma sensação de empoderamento, de tipo... E o mais engraçado foi que foi a primeira vez que eu não fiz pra provar nada pra ninguém, eu fiz porque eu queria. Sim. E ainda, e terminei feliz e tô aqui procrastinando o segundo, mas vai sair. Tô precisando de uma promessa, alguma coisa, mas assim... Mas era uma coisa que você não conseguiria ter feito. A Daphne de 5 anos atrás, de 6 anos atrás, não conseguiria ter feito, assim como a Lu de 2 anos atrás não conseguiria Jamais. fazer Exatamente. as matérias do Esse é outro, jornalismo. quando eu falei duas coisas, essa é a outra coisa justamente, que a gente fica com uma sensação assim, perdi tempo, joguei fora 5 anos da minha vida, né? Quem já não Aham. falou assim, puta, joguei fora 5 anos da minha vida naquele período, ou naquele trabalho específico, você fala, putz, eu trabalhei 2 anos naquele lugar, mas gente, eu não teria conseguido me encontrar, eu não estaria onde eu estou. O fato é, eu odeio essas frases prontas assim que você fala, Olha pra mas, câmera, coach Daphne. gente, você não estaria onde você está hoje se não fossem todas as suas experiências que te trouxeram até aqui, mas é verdade, gente, entendeu? No final das contas, é uma bagagem. Sim, mas Se essa hoje a gente tem bagagem- maturidade de É olhar pra isso. isso com uma tranquilidade, abrir um Jovens. vinho e falar ok, né? Fica Mas aí o nos recado pros falavam jovens. isso. Vamos falar que Não. você não teve alguém mais velho que olhou pra você e te deu um super conselho, que você falou, tá, grande merda o que eu faço com isso. E Muito. hoje você tá repetindo esse conselho, tatuou o conselho em algum lugar do seu corpo, Com né? certeza.
E uma coisa que eu aprendi muito no Escreva Garota, que eu pensava assim. Como você foi parar no Escreva Garota? Então. Como? Porque a Lela tá lá em Brasília. Então. Tudo bem, a gente tem internet que junta todo mundo, né? Mas a Lela é um grande hub, assim, porque ela vai pegando galera de tudo quanto é Brasil canto. inteiro. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro, é verdade. É o Nós encontro temos da ONU, alunas... Lela Malta. mas nós temos alunas do Canadá, temos dos Estados Unidos, já tivemos aulas com várias pessoas. Uma autora que estava morando em Portugal, assim, realmente... da Argentina também. Da Argentina. É a ONU, gente, é a ONU. É isso. Mas me conta, Luz, como você foi parar? Por que você foi procurar? Como? Parca aí, né? Pá. A Lela me procurou no meu Instagram pra ler o livro de romance dela. Esqueci o nome, ó, Nervosa. Qual o nome da vez? Qual é o nome da... Lela, me desculpa. Ela me mandou uma DM pra, assim, fazendo assim, meu romance e tal. E na Você era outra leitora beta dela? Não, já tinha lançado, já. Ah, tá. Pra Leitora fazer publicidade. É. Ah, não, é porque eu fui leitora beta e já fiquei com ciúme. Aquelas loucas. Era você. Era você a outra? A outra? Ela me procurou pra, assim, né, pra ler, pra... E na época eu não tava numa fase muito boa, eu tava saindo no meio de uma depressão, assim, sabe, bem chata, assim. E eu mandei mensagem pra ela, falei assim, adorei conhecer, assim, né, sinopse e tal, mas no momento eu não vou ler porque eu não tô numa fase muito boa. E aí acabou o assunto. Aí nisso eu descobri que ela tinha um livro sobre ansiedade, O Prazer Paniquenta, né? E aí eu fui ler, porque era justamente aquilo que eu tava passando na época. E me identifiquei super. Falei assim, meu Deus. Era isso que eu tava sentindo. Assim, Essa sensação que dá mesmo. que ela falava na hora de uma crise de ansiedade, que tipo, gente, sou eu, para. E aí eu fui e respondi pra ela, li seu livro, Prazer Paniquenta, amei, meu Deus. Aí contei, né, minha história toda pra ela e tal, que tava passando sobre, tipo, ansiedade, muita crise de ansiedade que eu tinha, não conseguia sair de casa. E a depressão. E aí, nisso, a gente fez uma amizade. Aquela, fazendo amizade na tragédia. E na internet. Importante. E aí ficou. Aí, logo um tempo depois, eu fiquei boa. Aí li o romance dela, é maravilhoso também. E aí, ela fundou o Escreva Garota. E ela falou assim, bora lá. Me arrastou junto. Bora lá. Você foi construindo sua autoridade como leitora no Instagram. Sim. Como foi esse processo? Você falou do Crepúsculo, que foi ali que te tornou uma leitora, e eu acho foda demais. A gente estava aqui conversando, acho que no papo que você tava com as meninas, Sim, com a Marta. sobre leitura e tal. Eu falo, cara, esses livros são fundamentais, porque se uma pessoa que não se interessa por leitura pega, lê 10 páginas, a gente já ganhou um novo leitor. Eu não lia nada, assim. Eu comecei a ler com 12 anos. Eu falava que eu odiava ler, porque só lia aqueles livros de escola. Que a gente lê na idade errada. É. Eu acho... Maíma. Então, Isso. teve livros que eu fui me reconciliar depois de velha, que você não que tem você vai maturidade Aí eu pra falava, ler. "Você na não entende, odeio né, o que tá ler." escrito. Aí eu vi uma amiga minha lendo Crepúsculo, eu falei assim, me conta essa história aí. E depois disso, Deslanchou. aí eu me encontrei, sabe? Eu gosto... O prazer de Da ler. fantasia, né? E foi assim, e na época... Você virou fanfiqueira de cara das histórias, assim? Você entrou em grupos de fic? Até hoje, Team Edward pra sempre. Team Edwards. pra sempre. Hashtag Team Edward pra sempre. Você era Team Edwards? Não Sou era até Team Jake? hoje. Eu não. Eu acho que eu também. Ai, gente. Mas o Jake era mais gostosinho, mas... Mas o Edward é o Edward. É o urso? Não é o urso, é o lobo. Lobo. Não, mas ela eu queria ser sou vampira, Edward. gente. Quem que vai defender pra ficar com um lobisomem? Ela quer ser vampira, vai ser Não, vampira. lobisomem não. É isso. E ela tinha cara meio de vampira De também no vampira, filme, já. né? Já, meio assim, tipo- anemiquinha, né? Não, mas Tô é brincando, ela vai me chocante. Não, bater. mas a cena no filme que tem ela, quando ela vai virando vampira, assim, que ela começa, tipo, a meio definhar, Não, assim, porque ela acabou né? de ter um neném, né? Ela morreu. Então, né? não, ela morreu. Aquela- Mas No é caso, dependendo. Spoiler Né? alert! Mas... Gente, não é mais spoiler, né? Tem 12 anos. Pelo amor de Não, Deus. eu dei o prazo que 3 anos depois já não é Não é spoiler. mais spoiler. Ah, Tudo é? bem. Eu Tá, dei um prazo, tá. porque, tipo, Acho justo, se 3 depois de- anos é bom. Porque 3 anos já foi pro cinema, já tá na Netflix ou em alguma plataforma Todo de mundo já streaming. assistiu, teoricamente. Já dá pra baixar no torrent, já tem pirataria ali Pirataria. no centro de São Paulo, então não Tá vem certo. Mas eu lembro que eu fiquei bem chocada, achei bem legal, assim, porque a descrição é muito boa, né, no livro, eu também li todos. E eu lembro
puta, é difícil você comparar o filme com o livro, sempre é difícil. E eu odeio as pessoas que odeiam o livro, o filme, porque não é igual ao livro. Minha gente. É uma versão. Não é. O Tá dia que eu tudo bem. descobri numa aula do Escreva Garota de roteiros, que uma folha A4 de um roteiro, e gente, roteiro, não sei se vocês já viram ser escrito assim, mas ele é bem centralizado, assim, com frases curtinhas, tipo, quer dizer, não é que você escreve uma A4 ali que você tá vendo do A trabalho folha da toda. Do monografia. começo, é só o miolinho. É um micro miolo, e ainda tem assim, né, tipo, externa, nananã, Luz, dia, não sei o luz, quê, tem tudo. tal, falando se é cena tal, então assim, sentiu tal coisa, e aí a fala do povo. Uma folha A4 representa 1 minuto na TV, ou Sim. enfim, no filme. Então, quer dizer, pensa, um filme de 1h30 Uma e meia, adaptação, né? Não, 1h30 de filme, então são 90 páginas de A4. Minha gente, pega aí um livro de 500 páginas, 400, não vai nunca ser igual. Então, assim, vá pro filme assistir o filme, não vá Sem querendo ver. comparações. Mas fiquei chocada com essa cena especificamente, assim, quão fiel foi. Porque aí também tô falando da minha imaginação, né? Então, a gente entra num lugar muito é verdade. difícil, Eu ia né? falar e na hora você falou, a gente Não, mas pensa pra a mim mesma também coisa. foi bem. Que é bem muito fiel, subjetivo né? ali, né? É. Mas Depende é porque, da imaginação. porque daí cria um pensamento, uma imagem coletiva ali na hora da criatividade. E né? eu acho que quando Mas tem você isso. traz o filme, tem uma coisa agora, né, que a gente usa muito. O Avatar. O Avatar, depois virou Avatar a história, né? Então, assim, querendo ou não, quando tem só a história sem imagem, sem nada, né? Você desenvolve realmente um personagem, uma história, um livro. Eu, quando li, já existiam uns filmes, se eu não me engano, ou algum filme, sei lá, eu sei. Aí você lê diferente, porque você lê já imaginando os personagens, a carinha deles e tal. Quando você lê antes, né, você viaja. Rolou isso com você? Você falou que Tim Edwards, não sei o quê, mas já tinha o filme quando você leu a saga? Não me lembro. Eu acho que saiu um pouco, assim, depois, assim. Mas um o que chegou primeiro na tua vida, assim? O livro. O livro, tá. O livro Aí, como foi minha primeira leitura, né, assim, eu não me lembro muito bem como foi minha cabeça fantasiando, assim. Só sei que me apaixonei pela história e logo depois saiu o filme, aí foi aquela febre, né? Tipo, Sim. E até hoje eu tô aí apaixonada. Mas esse primeiro livro que você leu, qual foi o primeiro livro que você publicou no seu Instagram, assim? Você foi lá resenhar? Você foi... Se eu não me engano, foi foi O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. E o que te motivou a fazer isso? Você estava falando, às vezes eu acabo o livro sozinha, não tinha quem conversar e tal, né? Mas um dia você abriu, fez um perfil, ou você já tinha um perfil no Instagram? Não, eu tenho o meu perfil mesmo. Pessoal. Mas que agora nem uso mais, coitado, tá lá abandonado. Me abandonei pelos livros. Ela é Lidos da Luana. Lidos Porque eu da comecei a criar... Eu comecei tímida, né? E agora eu já quero compartilhar mais de mim com o pessoal também, né? Porque eles me seguem, às vezes eu mostro alguma coisa, eu conto alguma coisa que aconteceu, e todo mundo gosta, curte. Porque daí é a impressão do livro através do teu olhar, né? Não é uma coisa quase técnica, assim, né? Eu comecei a mostrar, assim, um pouco mais de mim, assim, né? E o pessoal tá gostando, assim, o pessoal acompanha também. Então, eu deixei o meu perfil de lado e só tô no Lidos da Luana e... Mas, ô Lu, conta, eu fiquei curiosa agora, como que foi, tipo, mais ou menos, né, esse primeiro post seu, assim, o que que você fez uma resenha, o que que você compartilhou, assim, você lembra, não? Vamos achar. Tem 300 e poucos posts. Não, e esse O Lado Feio do Amor, gente, livro, não, Deus, então, né, foi minha primeira resenha, assim, É Miles, né? É Miles. Minha primeira resenha foi bem capenga. Porque... Foi a primeira vez, né? Calma, deixa eu te perguntar agora. Momento, perguntas e respostas. Fica aí que eu vou Dá só um minutinho que eu vou aqui conduzir essa entrevista. Ô, Lu, o que é uma resenha? O que você põe numa resenha? Porque assim, eu sou daquela que não lê nem a sinopse do livro, porque eu não quero... Cara, odeio spoilers. Mas eu leio mesmo se eu souber o spoiler, mas assim, eu não quero saber, porque eu acho que eu já li tanto e já assisti tanto, que eu tenho a sensação que se eu olhar o livro atrás ali, só a orelha, eu já vou saber tudo que vai acontecer, vai me dar uma brochada, sabe, da história. Então eu prefiro não. Então eu vou muito mais de, se você gostou desse autor, você vai gostar desse, se você gostou desse, vai gostar desse, e se eu leio um livro de um autor que eu amo, tipo Colleen Hoover, se eu leio cara, você vai amar todos, quer dizer,
Uns mais, uns menos. Mas assim, eu sou daquela que compra todos daquela Eu autora. também. Eu tenho uma prateleira só dela. Só dela. Oh, A gente... saudade. Só que assim, aí o que eu fico pensando? Tipo, resenhas. Eu tenho o maior bode da história. Porque eu imagino que assim, Aquela a que não sinopse... acompanha meu trabalho. olha só. Acompanho, mas eu não. Resenha eu não leio mesmo. Porque assim, eu também não gosto de me influenciar pela opinião. Eu sei que tem muita gente que compra por isso. Não tô menosprezando Não, isso de é jeito verdade. nenhum o trabalho. Nossa, eu compro Até. super pela sinopse, assim. Pela Não, sinopse e por muita indicação. gente. É isso, mas Uma vez muita tava bebendo gente. vinho aqui, o cara começou a indicar livro, eu e o Rafa gastamos horrores na Amazon e o cara aí tomando vinho, indicando livro e a gente comprando, É só isso, pela que nem eu animação com que ele falava do Marta. livro. Eu com Marta andando pela Bienal, ela me fez comprar 18 mil livros. Eu Só pela fali- animação que uma pessoa fala de algum livro. Exatamente. Mas eu acho que assim. Eu gosto de falar totalmente diferente de livro, por isso que eu tô perguntando, assim, mas o que que é na resenha? O que que você põe na resenha? O que que é importante? Tem uma estrutura? Tem alguma coisa? Não sei, tô te Tá aqui, ó. perguntando. Então, Segue o trabalho dela. Não, segue. gente, seguir ela eu já pega, né? sigo. Rola uma Agora. sinopse. Tem a sinopse do livro. Tá. Lá, todo mundo que Tá. é editora já fez. E a resenha, vamos tentar explicar. Eu, pelo menos, Suas impressões. eu faço assim, tem meninas que fazem, cada uma trabalha de um jeito, né? Tem meninas que fazem assim, muito grande, assim, é uma resenha. Tipo assim, comigo, como leitora, eu não gosto de uma resenha muito grande, porque parece que vai me dando preguiça de ler. Aham. Então, Tipo, já lê o livro direto, você vai ler 30 páginas de resenha. então, eu faço assim, eu faço um resumo, né? Falo, o livro é um romance que trata do assunto tal, assim, e aí vou dar a minha opinião. Primeiro eu faço um resumo do livro, assim, Aham. um resumo bem pequeno. E depois eu vou dar a minha opinião, tipo assim, a leitura pra mim funcionou super, eu não conseguia parar de ler, me prendeu, era tipo assim, só pensava naquele livro enquanto tava lendo, ou falo assim, apesar de alguns erros que às vezes tem algum erro, assim, Aham. até editoras grandes, assim, Erro né? de continuidade, Erro erro de. mas Furos, né, gente? normal. E falo assim, apesar de alguns erros, para mim funcionou super. E eu trabalho assim dessa forma, né? E como que você dá nota? Porque eu vi que você dá nota, né? Então, 4 de esse 5. post, Estrelas, né? mas É. agora eu parei. Parou? Parei. Ah, você parou? Já faz um tempo já. Acho que tem coisa de É que ano eu já. fui no primeiro post Então, dela. porque eu tô lendo aqui, eu achei interessante, porque assim, por exemplo, a sua, agora eu já sei que resenha suas eu leria, porque não tem, mas é porque eu acho que assim, ela Não, mas fala... o primeiro também. Não, tudo bem, amiga, mas pelo que você falou agora, tô dizendo, entendeu? Pela sua forma agora, porque você dá um breve resumo da história, que aí, tipo, seria um resumo da sinopse, né? Isso. Assim, a gente tá falando. E aí depois, eu tô vendo aqui, ela fala da impressão dela, de fato, Sim, assim, sim. foi uma leitura fácil ou não, tipo, começa a ter mais ação em tantas páginas, né? Achei que faltou desenvolver algumas E quando partes, te gatilha mais não sei alguma o coisa, quê. você coloca também na Eu resenha? boto. Tipo, Não, é sempre muito importante. Até assim, os seus no nosso gatilhos. universo, assim, lá do Instagram, não só os meus, mas se eu vejo, eu reconheço alguma coisa que pode ser gatilho para outra pessoa, né? Tá. Isso tem Isso que sido é muito legal. falado no nosso meio, Às muito, vezes de avisar. não pode ser um gatilho para mim, mas para outra Você pessoa sabe pode que ele ser. tem uma situação que pode gatilhar uma outra pessoa. Sim. Então, todos os livros que eu leio, independente se eu vejo lá uma parte meio pesada, que eu sei que pode ser pessoal demais para alguém, eu boto, assim, Atenção, gatilho e tal. Mas eu parei de dar as estrelas porque eu tava achando que influenciava muito. Mais do que o que você escreveu, a estrela Isso. influenciava. No... Porque uma vez eu vi um post de uma menina que ela falou que ela não gostou do livro, que ela odiou. Ela deu 1 estrela. Aí eu fui ler o livro e eu amei o livro. Aí, tá vendo? Por isso que eu não leio essas coisas. Então, é opinião, né? Sim. Um que é bom pra você pode ser ruim pra mim. E assim, esse formato que você fez aqui, que eu tô vendo, ele é a cara do Instagram também, né? De não ser um textão muito Sim. longo. Eu não gosto A forma de... como você, né, separa a Distribui. sinopse e tal. É super importante, porque quando você usa uma rede social, é importante você saber a linguagem dela, né? Não adianta querer E colocar aí também textão. no começo eu tava engatinhando, né? Agora eu falo que todo dia eu aprendo alguma coisa. O formato também mudou bastante. Sim.
Mas você sabe que aí a gente entra no assunto interessante, Cookie, isso que a Lu estava falando das estrelas e da influência, né? E aí falamos de influencers. No caso, exatamente por isso, né? Mas o que eu acho muito interessante, assim, e a gente, no próprio grupo do Escreva Garota, óbvio, eu que sou mentorada da Lela, né, que tem um trabalho, além do Escreva Garota, um trabalho mais pessoal, é uma coisa que a gente tem conversado bastante, tem tido até aulas, né, a respeito, porque assim, o que acontece? Virou um mercado muito doido, né, isso de ser blogger, influencer, mas criadora de conteúdo de forma geral, e infelizmente não são todos os criadores de conteúdo que são, eu diria, confiáveis, mas assim, que fazem um trabalho bacana, sabe? Que vão de fato ler o seu livro, ou de qualquer outra pessoa, que vão de fato reproduzir uma informação bacana, correta, assim, e nesse ponto, a gente até tem a Lela meio que faz um grupo, assim, ela vai dando uma filtrada, porque assim, tudo bem. Primeiro que você entra na história da quantidade de seguidores, né? Então assim, esse é um bom influencer, porque ele tem mais de 20 mil seguidores, Mas eu acho que isso meio que o mercado já... Agora, não, então, mudou particularmente, muito. pra mim não significa nada. Sim. Assim. Nada. Mas não é só isso da quantidade de seguidores. Acho que começou por aí, depois veio esse negócio da nota, mas assim, umas histórias de pessoas que às vezes nem liam o livro completo e tal. E eu acho que traz uma outra questão que eu gostei agora, que eu li no da Lu. Imagino que se aquele foi o primeiro, e vou ler agora, Lu, porque agora eu já sei que você não vai me dar spoilers, mas não, assim, é realmente uma coisa interessante, porque, por exemplo, quando eu leio um livro e eu vou contar pra pessoa sobre o livro, ainda que muito difícil eu não gostar de um livro, eu sou muito facinha, assim, nesse ponto, eu gosto de praticamente tudo, mas assim, supondo que eu tenha lido um livro que eu daria lá umas 2, 3 estrelas. 3 pra mim é tipo baixa, teórica, porque é muito difícil eu dar 3 estrelas. Mas eu sempre vou achar alguma coisa que foi bacana daquele livro, ou que me fez pensar, ou que me fez evoluir, ou que me fez questionar, ou que me fez aprender. E eu gosto, quando eu vou contar para as outras pessoas sobre o livro, de contar essa parte. Falar assim, ó, não amei o livro, não amei, mas eu achei super legal que se tratou, por exemplo, de uma protagonista que era acima do peso e tal, tinha coisa. Ou eu gostei do fato de que a pessoa, eu não sabia, por exemplo, que teve um livro que eu li que era uma mulher que ela era liberal, e eles falavam liberal, era um romance hot num sentido liberal no sexo. E eu descobri, na minha interpretação, no meu preconceito, antes de saber. E assim, conversando, lendo e vendo o desenvolvimento da personagem, eu descobri que, na verdade, ser liberal, nesse caso, era um estilo de vida de forma geral. Quer dizer, ela era liberal, ela estava aberta a experiências em absolutamente qualquer campo. O sexual era uma partezinha ali do que ela estava fazendo. E no fim não tinha, o valor mudou, sabe? O conceito mudou para mim, me esclareceu muita coisa. E aí realmente foi uma experiência muito doida ler o livro. Não é um livro que eu amei, não é um livro que eu gostaria de repetir, porque tem aqueles que você quer ler 30 vezes, né? Eu sou dessas, mas eu aprendi muito e foi muito rica essa leitura. E eu gosto de focar, quando eu vou contar pra você, se eu for contar a história, não quero agora ficar falando, mas assim, eu vou contar e eu vou falar, cara, eu amei eu achei interessante essa parte, sabe, assim? E aí eu acho que como influencer você tem o poder de levar a pessoa pro que você ganhou com aquela leitura. Ou você tem o poder de destruir, às vezes, uma autora ou um livro. Tem a necessidade. Tem a necessidade. Até porque a sua opinião é uma opinião. E você pode ter odiado um livro e eu ter amado esse livro pelas mesmas razões ou por razões diferentes. Porque o livro nem sempre também, a tua experiência com o livro é sobre a história do livro. Às vezes é o lugar que você tava, o emocional que você tava. Às vezes também não é o momento de ler. Não é o momento de ler. Tem uma série de outras coisas que envolvem, né? Eu comecei um livro e não tava indo a leitura, aí parei. Li outras coisas, depois voltei nele, a leitura fluiu, assim. Não era o momento daquela... E a Daphne fala, influencer. Influencer. Essa questão de... A gente tá falando de números, de Instagram e tal. Eu acho que a gente teve aí um boom alguns anos atrás, das influenciadoras e desse mercado que valoriza os seguidores, como se isso validasse, só, né? Como se aquilo validasse, legitimasse o alcance da pessoa, ou mesmo a autoridade da pessoa de falar alguma coisa, né?
com o advento das fazendinhas de like, você compra seguidores, enfim, esse monte de outros mecanismos, eu acho que a gente volta para um lugar do criador de conteúdo que eu gosto muito, que é o da curadoria. Sim. Então, às vezes, eu sigo criadores de conteúdo que são menores, tem bem menos, assim, do que uma influenciadora de 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Acho que eu também nem sigo gente que tem esse montante de seguidores. Porque Nem te interessa, às vezes. Porque não me traz. Não é isso. Sabe? Às vezes eu prefiro seguir uma pessoa que tem... Eu tenho um amigo que ele tem 1.000 e tantos, mas eu adoro o conteúdo dele. Eu adoro o conteúdo dele. Eu acho que ele faz uma curadoria incrível de vinhos, inclusive, sabe? Assim... Então, eu acho... a capacidade dele, com certeza, de influenciar essas é maior, 1.000 pessoas... É maior até. Nossa. Então, eu acho que o trabalho que você faz também, ele cai nesse lugar da curadoria. E em era de internet, falta curadoria. Antigamente, a gente tinha revistas especializadas, programas especializados. A gente tinha uma série de especialistas em assuntos. Hoje, todo mundo é mais generalista, né? As mídias precisam falar mais sobre mais coisas, serem mais abrangentes para poder vender comercial, enfim. Uhum. E aí, um criador de conteúdo, ele consegue te trazer um negócio com uma curadoria absurda, assim, com cuidado mesmo de olhar, de ler, de sentar, escrever resenha. Eu sempre tento, assim, fazer o post como se eu estivesse conversando com uma amiga e contando, assim. Eu li, gostei e tal. Porque eu criei um Instagram para isso, né? Eu não tinha ninguém para conversar, então era meio que um desabafo do meu surto lá literário. Escrita terapêutica também, por que Nossa, não? Surto Literário também é um ótimo nome. Mas eu acho que tem um Instagram com esse nome. Eu acho. Aquela, já fazendo propaganda de graça. Paga o Lidos de Luana. E eu tento, assim, ao máximo, sempre fazer os meus posts como se eu estivesse conversando e contando para alguém o que eu achei, como foi a leitura para mim. E... Pra mim, isso, assim, é demais, sabe? Eu vim pra cá, pra São Paulo, eu tava com 9.000 e poucos seguidores. Aí eu já bati 10 mil. Que demais. Orgânico, a galera te procurando mesmo. Ela fez o marcador dela, eu esqueci distribuindo. De no carro. Eu fiz o marcador, né, com QR Code pro Instagram e tal. Aí agora está 10 mil e... quase 11 mil. Que demais. Que demais, porque você tem 2 públicos, né? Distintos, que são os leitores e os autores, né? Sim, você tem ali exatamente. 2 comunicações, né, diferentes. E aí, Muito como massa. autor, a gente tem conversado disso justamente, que assim, aí tudo bem, você tem aquela pessoa que tem 20 mil seguidores e não vai é muito difícil mensurar, tá? Então isso eu acho que é o primeiro desafio ainda pra gente, é você conseguir de fato mensurar de onde vieram tanto os seguidores quanto as vendas, né, em último caso, mas assim, ainda é não uma tem coisa esse lastro, né? Você não sabe tem de onde esse lastro. veio. Então, os indicadores, na verdade, dos Media Kits e tal, né, desse pessoal, eles são muito disso, de quantas pessoas eles atingem e tal, e é super bacana. Mas, de fato, por exemplo, eu lembro uma das pessoas que eu fiz chama Evelyn. E aí, cara, eu mandei o livro pra ela, quer dizer, ela leu no Kindle Unlimited, porque também tem essa, né, que aí você manda o livro e tal, não sei o quê. Bom, ela leu no Kindle Unlimited e tal, não sei o quê, amou o livro, mandou mensagem pra mim, foi super legal, assim, independente, eu paguei ela pra fazer, mas eu peguei, assim, tipo, um investimento peanuts, assim, de verdade, eu acho que eu não pagava mais de R$30 por pessoa. Hoje tem Media Kit das pessoas que cobram, tipo, R$300 pra fazer uma resenha, tem uma coisa muito doida também. Mas, enfim... E tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar um preço, né, compatível ali. Existe todos os mercados, é isso, né? No não, começo, é porque eu ignorava meio isso, assim, né? Comecei como um hobby. Sim. Aí minha mãe sempre, ela brinca assim, mas você tá gastando seu tempo, tá gastando... Tempo seu tem... Não, e o seu tempo tem seu valor. olho, tá? Tipo assim, um exemplo, usa óculos. Se meu óculos ficar fraco, eu não vou ter que trocar para continuar lendo. Não, uma ferramenta de trabalho. Então, mas é muito louco pensar que os criativos, eles não têm valor, não tem aonde a gente buscar o valor. Qual que é o valor do criativo? Teoricamente, quanto vale o livro? Quanto vale você escrever um livro? Quanto vale você fazer uma resenha? Porque tudo parte de um mercado criativo. Sim, exato. E esse negócio da precificação é um lugar muito doloroso, né? E de não ser de não enxergar como... Pode deixar. Okay. Quero.
Eu achei que você ia pegar meu celular que caiu Não. no chão. Não, minha mãe entra mais da minha. Não sei. Não é o programa da Ana Maria. É, O programa da... a minha Não, cabeça. mas até o que eu ia falar isso de mensurar, que aí no caso, assim, a Evelyn, enfim, fez o trabalho. E aí, mas, cara, eu comecei a ver que em vários outros momentos ela indicava o meu livro sempre. Então ela falava assim, as pessoas, em comentários de outros posts de outras pessoas, e ela me tagava e tal, porque ela realmente gostou do meu trabalho, isso foi muito legal. Então, assim, eu acho que você conseguir passar do momento influencer, trabalho, super, né, principalmente dos bem feitos e tal, óbvio, tem que remunerar e tal, e nós como escritoras sabemos quão difícil é isso que a Tata estava falando. O meu trabalho, obrigada. Pronto. O meu trabalho como escritora não era considerado como trabalho por muita gente, porque ele não paga as minhas contas nesse momento. Né? Tanto que eu comecei a entrar com trabalho de tradução, de revisão e tal, outras alternativas, outros 35 mil empregos que a gente falou, para tentar buscar esse apoio. Mas o trabalho criativo ele é muito desvalorizado, porque ele é difícil de mensurar especificamente. Sim. E as pessoas não têm condições, não têm consciência que eu estou agora, eu vejo o seguinte, tá? Como escritora, estou criando, e acho que a Lu no começo é a mesma coisa, né? No fim que eu trabalho, a gente está criando uma marca. A gente estava falando isso, conversando sobre isso na Bienal, agora com outras autoras, inclusive de jovem adulto, a Júlia que ia vir, não consegui trazer, que ela estava ocupada, vou trazer ela em um dia. Mas assim, justamente falando sobre isso, como nesse momento, no início, e o início é relativo, o início é 1 ano, são 5 anos, não sei, você está investindo, criando uma marca, e a marca sou eu. Eu sou a minha marca, que foi quando eu abri meu Instagram também, que acho que é a experiência parecida com a da Lu. Então, você está criando um nome, você está criando uma marca, agora são outras pessoas que, quando virem meu nome, agora que já viram no meu crachá, que distribui um marcador de página, de autora, de influencer, as pessoas vão lembrar do seu nome, eventualmente estão te seguindo no Instagram, mas mesmo se não tiverem, daqui a pouco vão ver sua capa em outro lugar e falar, nossa, eu já vi aquela capa em algum lugar. E você está fazendo um investimento, tanto do trabalho, é o networking, né, que a gente fala. Então, assim, eu acho que o mais importante hoje do nosso trabalho lá, do Escreva Garota, além de se apoiar, se incentivar, se motivar, é justamente trocar essa ideia e essas relações. Sim, porque né? a pergunta que fica é quanto vale uma ideia, né? E isso a gente não consegue mensurar no criativo. E mas quanto o que tempo ela demora para ser remunerada. Então, mas no primeiro instante, quanto vale uma ideia? Ainda que você venda uma história de um livro, que você não precisa escrever, uma pessoa vai escrever. Para decidir o preço do livro é impossível. Sim, mas eu sempre agora, 20 anos trabalhando com cultura, com projetos e tal. É sua vida, e né, aí, com isso. Eu cheguei a uma conclusão que ninguém vai pagar pela ideia em si, porque a gente tem um mercado que não é legal, mas a gente tem que cobrar pelo menos pelo nosso tempo. É isso. Que é sobre isso, né? E é muito difícil ser valorizada nesse meio. Mensurar, né, Lu, também. Porque você não tá dando uma roupa, né? E aí, em última instância, as pessoas falam que não é um bem de primeira necessidade, que, vou pagar tudo isso. Se for abrir mão de alguma coisa, abrir mão disso. Né? Abrir mão da arte, né? Mas aí, no momento, como a gente falou, de pandemia, a primeira coisa que as pessoas foram buscar foram atividades, produtos culturais. Cinema, série, livro, o número de leitores aumentou bastante. Podcast cresceu absurdamente na pandemia, né? Streamings, enfim. É tudo sobre arte. É tudo. A São novela formas diferentes de trazer arte. Exatamente, né? é tudo sobre arte. Então, aquele lugar que se fala que a arte é supérfluo, quando acontece o caos que aconteceu na pandemia, por exemplo, foi o primeiro recurso de todo mundo. Foi onde todo mundo foi buscar serenidade, paz, e quem não companhia. Tinha essa clareza ou essa consciência, ou que não teve até essa abertura, porque a pessoa menospreza num ponto de nem cogitar a possibilidade de buscar isso, pirou muito mais, acreditem. Com certeza. Todo mundo pirou, né? Estamos todos em surto, como diz a Pri, estamos todos em surto. Até mas hoje, inclusive. Quem tinha esse recurso, e até a gente entra numa outra questão do Escreva Garota, que também foi uma coisa que nos uniu, que é da escrita terapêutica, né? Que é um dos trabalhos que a gente faz. O que não é você sentar e você escrever uma resenha, você ler, você ter esse tempo, você refletir, você, de novo, exatamente o que você falou. Não é sobre a história do livro necessariamente, mas é sobre como reflete em você isso. De você passar aquele tempo. Eu adorei agora, acho que eu até comentei que eu estava
tô lendo alguns livros de autodesenvolvimento, assim, autoajuda, né, que o povo adora falar, mas assim, que eu acho que é de autodesenvolvimento mesmo, de desenvolvimento pessoal. E era um livro que falava sobre meditação e tal, e eu tenho muita dificuldade, que eu sou só um pouco acelerada e ansiosa e controladora e louca, mas ele falava que a meditação pode ser um momento em que você para ler um livro. Sim. Porque, no fim, a intenção da meditação foi uma das coisas mais que me aliviaram mais na vida, sabe? Ler que você fala, ai, graças a Deus. Mas porque ele falou assim, na verdade, a meditação é você estar 100% presente naquele momento. Se é tentando não pensar em nada, ou pensando em nada, eu não sei, ou pensando na árvore, não sei, as pessoas que conseguem, né, ter essa clareza da mente. Se é um momento que você tá na praia, com o pé na areia, sentindo a areia, e pensando na temperatura da areia nos seus pés, e como ela... Ou se é um momento que você tá lendo integralmente, atenta ao que você tá lendo e ao que você tá sentindo em relação àquele livro. Então, assim, me deu até um alívio, porque eu falei, nossa, então eu posso meditar. Não, olha, eu tenho posso. 2 yogis aqui. Vocês estão vendo agora, eu tô parecendo mais um yogis. Buda. Mas é isso, e eu acho que... Gente, olha o valor que isso pode ter, que as suas palavras, que o livro, que esse momento pode ter para uma pessoa, por exemplo, que pensa demais. Essa é minha fuga. O momento em que eu consigo estar em paz, 100% em paz, o único momento que eu consigo não pensar em nada é quando eu tô lendo ou quando eu tô assistindo seriado, que eu troquei muito quando eu virei escritora, troquei muito a TV pelo livro, mas é o único momento que eu consigo estar, de fato, em paz. Eu sempre falo que a arte é o que nos separa da barbárie, né? Que sem arte seríamos só bárbaros. Lu, me conta uma coisa, você está no Escreva Garota. Sim. Voltando para a faculdade aí em alguns dias. Dia 15. Dia 15, temos prazo. Tem que ter matrícula. Nesses processos todos de leitura, de entrega, né? De entrega aí de conteúdo, nessas relações comerciais com autores, que eu acho incrível quem consegue viabilizar isso. Eu acho muito foda, eu acho um talento. Eu ainda busco como me viabilizar dentro da cultura. Ainda segue trabalhando de graça para muitas pessoas. Mas você, em algum momento, pensou em escrever uma história tua? Sim, muito. Inclusive, a Lela vai me pegar um dia se eu não escrever. Inclusive, Lu falou aqui, ó, foi lá no stand de Escreva Garota e falou, na próxima Bienal estarei como autora. Acho chique, Não, mas eu tenho uma amiga... Com a foto do diploma na capa. Isso, é isso. Eu e o diploma, assim, ó. Não espero nada menos. Quando eu entrei no grupo, né, eu nunca imaginava, assim, de publicação independente. Eu sempre tive vontade de escrever alguma coisa, mas eu pensava assim, impossível, isso nunca vai acontecer, porque eu vou precisar de uma editora, eu vou ter que escrever um livro de 500 páginas. Pode escrever um livro de 500 páginas também, claro. Não entendi o preconceito, querida. Mas tem mulheres lá que lançaram livros, assim, fininhos, de 100 páginas, e lançaram. E assim, lá tem mulheres de todas as idades. E foi quando eu parei, assim, para analisar. Todas as origens, né? Assim, desde profissão quanto... Muito legal. Foi quando eu parei para pensar. Eu pensava que com 20... Na época eu tava com 25, né? Essas metas. Não, mas hoje em dia eu não tenho mais as metas. 0 metas. Não, 0 metas não, amiga. Não, não, tipo assim, sem zero pressão. Sem pressão. Sem pressão. Exceto a pressão das amigas, 0 pressão. Assim... Eu não... Claro, tenho minhas metas, mas não tenho pressão, porque eu já me pressionei muito na minha vida. E hoje em dia eu vejo como as coisas vão fluindo naturalmente. À medida que você se movimenta sim. também, o mundo no seu entorno se movimenta também, né? Eu comecei o Instagram, aí comecei como um hobby, aí, tipo, fez 2 anos, fiz 10 mil seguidores. E hoje em dia... Milionária. Chegou de jatinho. O helicóptero. De Campo Grande. O helicóptero tá ali esperando. Mato Grosso, não. Rio de Janeiro. É porque é um país de Campo... Aquelas. O pessoal lá no Rio zoa, né? Que é o país Campo Grande. Porque Campo Grande é Campo Grande, sabe? É outro lugar. É próprio, é independente, isso, é independente. Tem o seu próprio principado. É o Principado de Campo Grande. O Principado é ótimo. Campo Grande é Campo Grande. E nisso, né, voltando, eu vi que, assim, eu não
tenho que me pressionar, porque tem mulheres lá de 50 e poucos anos que estão lançando o livro dela agora. Então eu botei muito na minha cabeça, assim, enquanto há vida, há tempo. Aham. Aquela. Nossa, vou chorar. Pro corte da autoajuda aqui que hoje vai sair. Enquanto a vida é tempo, sabe? Então eu não tenho que me pressionar a fazer, antes dos 30 eu tenho que lançar um livro. Não! Se eu tiver que me formar com 30 anos e lançar meu livro com 40, tudo bem também. Dá tempo, né, Lu? Acho que é isso que você quer dizer, assim, a sensação de dar tempo, tá tudo bem. E, assim, chega desse negócio de ter que fazer tudo nova, tudo Antes dos 30, ganhar o antes... primeiro milhão, ter 5 filhos, É. ter 5 casamentos. E Mentira. hoje Muda em- super, viu, gente? Cumprir essas metas. E assim, eu sofri tanto com essa pressão, sabe, antes, e uma pressão minha mesmo, de mim, Sim. que eu vejo, assim, o quanto eu perdi a minha própria saúde mental antigamente com tudo isso, sabe? E que agora eu tô outra pessoa, sabe? Eu acho que até Diferente. destrava, não destrava, Lu? Porque eu acho que Muito. essa história dela querer escrever de fato, dela abrir a câmera, então, é uma coisa que vai, eu acho legal você contar isso, assim, quando você se sentiu pronto, porque eu acho que quando você começa a se pressionar menos, a ter menos expectativas, a ter menos, né, você abre espaço dentro de, porque pensa, você tem um espaço limitado, né, e uma capacidade limitada, assim, de, sei lá, de pensar, de viver, de sentir, e aí você está ocupando esse espaço e esse tempo surtando porque você não fez ainda, porque você ainda tem isso, porque você está atrasado, porque você não fez, porque você não acabou, porque você está devendo, porque não sei o quê. E aí, de repente, quando você consegue acalmar essa voz, talvez foi a sensação que eu tive, assim, eu comecei a criar espaço que foi ocupado por esse processo todo Aham. criativo, que acabou gerando um produto e tal. Então, eu acho que também tem um pouco disso, né, Lu? Você conseguiu acalmar essas vozes e Com foi... certeza. A gente vê as pessoas no grupo cada vez mais motivadas, cada vez mais... Muita gente, assim, que você porque eu acho conversa e de também- repente a pessoa fala assim, nossa, depois daquela conversa eu sentei, escrevi e tal, porque... Eu acho que vai abrindo esse espaço, Então, porque eu acho sabe? que metas a gente fica um pouco engessado e fica com um foco único, né? Quando você tá aberta a viver, eu acho que você se torna mais disponível, inclusive para receber informações e encontrar teu propósito, porque eu acho que muita coisa tem a ver com propósito. O propósito não precisa ser um propósito para a vida. Meu propósito, mais legal do que meta, meu propósito é fazer um livro. E o teu propósito pode ser com 30, com 40, com 50. É um propósito que tá ali, no teu horizonte, E você pode né? ter propósitos, Propósitos, né? claro, Isso eu acho claro, legal claro. também. Tipo, você pode Porque querer a meta é várias... uma coisa tão dura, tão engessada, É. tão que te Você cobra, precisa né? ticar, né? Naquele É. prazo, É, naquele não. tempo. E eu tenho muita vontade de escrever sobre isso, sabe? Porque eu sei que eu não sou a única que sofreu com tudo isso que eu sofri, né? De. Sim, com a depressão, com essas Isso. pressões. E eu tenho muita vontade de escrever tudo isso, assim, pra ajudar outros jovens. Jovens, Jovens. né, jovens. E que tá tudo bem, sabe? Demorar pra se realizar encontrar. profissionalmente, se encontrar profissionalmente. E esses encontros, essa realização, ela não acontece. Ah, cheguei na minha realização. Não. Ela nunca vai acontecer, ela é um lugar ideário, assim, mas ela não é, na prática, É. ela é o dia a dia da construção E às né, vezes de a um gente trabalho. precisa encontrar certas pessoas que dão aquele, Aham. no caso, no meu empurrãozão, assim, foi a Lela, assim, né? Porque 90% do que aconteceu na minha vida, assim, se eu não tivesse conhecido ela, não teria acontecido. Porque no começo eu nem... Eu li o livro das pessoas e ela falava assim, fez o Media Kit? Aí eu, não, o que é Media Kit? Aí ela falou, vai fazer Media Kit sim. Vai cobrar pelo seu trabalho. Ela falou assim, esse é o seu trabalho, você... E aí... Bela Malta, tem vaga no Escreva Garota? Tipo, fale garota. sempre tem. Fale Mas- Pega o garota. cartão aqui. Fazer o meu Media Kit, que Mas- tem uma dificuldade imensa. E eu acho que do que a Lu tá falando, entra um pouco o que você falou também, de encontrar a pessoa certa e do movimento e do universo, porque a minha sensação também foi que quando eu comecei a me mover, a me direcionar, assim, a encontrar esse espaço. Gente, né, conversa de louco, mas assim, as coisas acontecem, as pessoas aparecem, sim. você se associa. Obviamente você está aberta, essa pessoa poderia aparecer, você tá fechada e você não Sim, perceber. sim, claro. Mas você tá aberta nesse momento, você, quer dizer, eu descobri a Lela através de uma publicidade que foi para minha prima em Presidente Prudente, que encaminhou para mim por acaso e eu nem sabia que existia autopublicação e também
também pensava a mesma coisa. Eu acho que, assim, são essas portas que estão se abrindo, principalmente pelo Escreva Garota, que, assim, quando você descobre. Eu vou te falar que esse empurrãozão que você levou da Lela, eu levei para o lado profissional, né? Foi quando eu me virei, quando eu me tornei uma escritora profissional, né? Para publicar o meu livro, mas o meu empurrão foi dado aqui, ó, pelo Rafa, que tá por trás das câmeras, e a Tata, porque eu comecei a ter ideia, não sabia o que fazer com aquele negócio, tava borbulhando, já tinha conseguido colocar no papel, que foi uma vitória, porque eu fiquei umas 3 semanas ignorando aquilo, consegui colocar num caderninho. Quando eu cheguei aqui com o meu caderninho, falei, então, num dia aleatório com os dois, e falei assim, cara, eu acho que eu vou escrever um livro. Eu acho que eu vou escrever uma história, não era um livro, né? Ou é esquizofrenia, ou eu tenho uma história aqui, porque tem vozes na minha porque cabeça. eu não paro. Não, e eu compartilho. Exatamente, porque eu compartilho. Eu falei, cara, eu não estou conseguindo pensar em outra coisa. Será que devo procurar um psicólogo? Um psiquiatra? Sempre procurem o psiquiatra e o psicólogo. Sempre. Mas, além deles, no caso, se você tiver uma cunhada tão maravilhosa quanto a que eu tenho, e um cunhado maravilhoso também, que me deu bronca, falou, que esse monte de ideia num papelzinho, você vai pegar, você vai sentar no computador, você vai escrever. Tipo, se isso vai... Foi aí que saiu. Se isso vai ser um livro, uma coisa que vai ficar no computador, uma coisa que vai ficar aqui para você pro resto da vida. E foi esse empurrão que eu precisava, que aí eu fui, comecei a pesquisamos software, eu e o Rafa passamos um fim de semana lá, descobrindo como, não sei o que e tal, e ainda me dando ideia aqui, trocando brainstorming e tal. E a Tainá que me falou, cara, a gente pode fazer vaquinha, a gente pode publicar independente, a gente pode fazer projeto cultural e tentar nas licitações. E ela, de repente, ela me deu assim, tipo, 10 opções diferentes de ir pra frente com a minha historinha, como eu denominava, que eu falei, cara, isso aqui pode ser de verdade. Então, acho que é isso, quando você tá aberta e se associa às pessoas certas, não a que vai te sabotar, a que vai te colocar pra baixo, a que não vai acreditar no seu trabalho, porque aí também isso foi o milagre da minha vida. Você teve na sua família, porque a história da Daphne eu conheço, mas você teve na sua família a galera que agora vai virar influenciadora? Vai fazer maquiagem? Vai fazer tutorial de make? Então, né, eu tenho uma relação um pouco complicada, assim. É, só um parênteses, assim, da relação complicada. Você estava numa festa de aniversário online. Não, culto de aniversário. Um culto de aniversário, eu não sabia essa categoria. Tava rolando uma célula, aniversário da sua mãe. Isso. Você aqui em São Paulo, na Bienal. Não, eu tava lá no Rio. Tava no Rio. Era pelo Zoom. Entendi. Teve, assim, pro contexto, assim, vamos no contexto. Vamos no contexto. Eu já tava contando uma fanfic aqui, ó. A gente teve uma aula sobre romance de banca, né? Aí eu contei que na época eu era... Que era aqueles romances hot. Eu sempre falo aqui, Júlia, Sabrina. É isso. Eu sou dessa época. Eu não cheguei a ler, mas eu lembro que quando eu ia na banca de jornal com meu pai ou com a minha mãe, eu via aquelas capas e eu ficava tipo, interessante. E eu falava assim, nisso a safadeza já estava implantada. Já. Sim. Essa é a frase, marca registrada de Lu. Eu ficava olhando as capas e ficava, credo, que delícia, assim, sabe? Credo, que delícia. Já me deu na sua casa? Chuveirinho. Banho de 5 horas. Chuveirinho. E depois desse depoimento na aula, figurou um meme, né? Ficou... E aí, a gente teve outra aula sobre... Fazemos memes e Photoshop das pessoas com as fotos. Entendi. Com print screen ali, minha filha. Tem de tudo. E aí, nesse dia do culto, né, que era o aniversário da minha mãe, eu tava escutando uma aula, e aí a Lela perguntou, como é, Luana, essa frase da safadeza? E eu, tipo... Ela de fone de ouvido no meio da célula. O pessoal orando lá, eu aqui... você estava presente na célula. Eu achei que você estava online na célula. Não, ao contrário. Ela estava online com a gente. A realidade é muito Não, e a gente não fala, Luana, porque até a gente entender, e ela escrever no chat onde ela estava, a gente... Não, Lu, fala qual é aquela frase mesmo, você é a mais safada daqui do grupo, não sei o quê. A gente fala assim. Não é a mais safada, mas ela é uma das. Um beijo pra Vanessa, nossa parceiraça. Mas ela no meio do culto. E eu lá, né, fui, por causa que era o aniversário da minha mãe, né, assim, e eu lá, tipo, pessoal, amém,
E eu, ela falou, Amei. Que a gente zoou ela tanto que agora na Bienal, eu e a Lela andando com ela, assim, a gente via lá, livraria cristã, ou não sei o que, stand cristão. Empurra pra lá. Aí a gente vem, Vai Luana, pra sua precisamos família. levar, Vai a gente levar vai ver se volta volta pra pra fé. casa. uma Bíblia Volta pra sua fé, Volta pra sua exatamente. fé. A capa da Bíblia A com Bíblia zíper pra você tem- colocar 50 tons de cinza. Ela quis o pai comprar ter, assim, o Paetê, aquele que você muda assim a tem imagem. uma Bíblia lá, elas vão me dar de presente. Mas aí a Trouxe aqui pra cruz você, passou Tainá, pra aqui, cima é ó. o quê? Não era uma, não era uma, eu achei que era uma taça de vinho, mas É parecia o era cálice. É o cálice, deve ser. Aquela. Também não sei, Gente, só sou, chutei aqui. sou judia, não sei, mas parecia uma Eu não taça tô de nada. vinho, mas não era uma taça, não sei. Mas Às eu vezes quero ela fazer um assim. comentário sobre capas de Júlia, Sabrina e tudo mais. Alguma câmera. Qual, Rafa? Eu preciso falar muito sério com vocês. Eu sou a favor da gente recuperar as capas de Júlia e Sabrina e fazer rótulos de catuaba selvagem. Porque eu acho que esse feat, gente, é matador. Porque daí a gente vai levar a cultura da Júlia e da Sabrina para a juventude. Eu Via acho. catuaba. Eu um acho. kit. Um aquele kit. press Não, kit. Porque assim, Press. eu sempre achei. Mas calma, não dá essa ideia pro povo, tudo É. faz você. Não, não vou fazer nada, corta. eu já tô fazendo muita coisa. Os rótulos da catuaba selvagem, elas Daria são... super um livro. Não, elas são de- capa de Sabrina. Ah, Não, mas você sabe que é engraçado, porque eu tava contando até no outro episódio, mas eu não acabei essa história. Tem um livro. Não sei por que eu falo pouco. Mas assim, tem um livro, tem um filme que meu tio me indicou, meu tio Phil, imagina, o tio Phil, meu irmão da minha mãe. E aí ele falou assim: não, você precisa ler esse livro e tal. Então o livro é, Lu, você não tava aqui, você não ouviu, a gente vai assistir esse filme. Ela tá na minha casa. E aí era um livro, o cara escreveu um romance que foi, tipo. Meu, péssimo, assim, tipo, compraram, tipo, 2, assim, foi péssimo. mãe e o pai. Tipo, com sorte, a mãe e o pai. E aí a gente, tipo, odiava até falar com ele e tal, porque era, assim, uma tragédia, eu acho que era em Londres. E aí, de repente, ele recebe uma ligação da gente, da gente literária lá dele, e fala assim, cara, a gente precisa ir pro México, porque no México o seu livro está, Bombou. assim... Tipo, Best-seller. best-seller all the way, assim, loucura. As pessoas estão insanas por você, vamos pra lá. Ele tem certeza, tipo, você tá falando com fulano, você tem certeza. Arriba, E aí, no Vilma fim, Tequila e vai. obviamente tava em espanhol lá, né, o coisa. E aí, ele vai, e, meu, aquelas mulheres insanas, assim, tipo, assim, esperando, sabe, o cara, assim, babando, né, assim, puta, cara que escreveu essa história, não sei o Hot. quê. E a tradutora, uma mulher, e morrendo de vergonha que o cara foi, tentando disfarçar, tentando fugir dele, a tradutora dele, no caso. E aí, de repente... Bom, ela começa a ler umas frases e tal, e ele assim, ele não fala espanhol, não entende nada, né? Pra ele tá tudo, e as meninas, ai, não sei o que, ai, lê aquela cena, uma puta cena acho que eu sei hot, que assim, filme já viu é esse filme? esse. Eu não assisti, E aí, no mas eu fim, sei qual é. ele falou assim, mas calma, você alterou meu livro? Ela assim, só as partes chatas, tipo, O né? livro todo. O livro todo, exatamente. E é muito engraçado, porque a Sei. capa é muito, tipo, Catuaba. Sabrina Aqui, barra ó. Júlia, assim, Só o os cara caras aqui. com a camisa, assim, né, rasgando a camisa e tal, e Uma aquele, mulher aquele óleo, né, Óleo. aqui, assim, brilhando. Óleo de amêndoas aqui, ó. E a mulher assim, né, com aquela cara, tipo, também com aquele vestido meio saindo o ombro, enfim, e muito bom, porque muitas essas coisas, e também agora no outro filme, que é do Channing Tatum, Sim. amor da minha vida, desculpa, filhas, e da Sandra Bullock, também, ela é escritora e E ele é o romance, modelo, assim, ele é o né, modelo, das capas. óbvios. E a capa também é no mesmo clima. Então, assim, não somos apenas nós que estamos querendo resgatar, Capa entendeu? vintage Tem um quero. movimento, tem um movimento. Aí, ó, Pri, fica a dica para a próxima capa da próxima série. Pois é. Inspiração. Menina, Bienal, planos para o presente. O futuro tá longe ainda. Planos para o presente. Eu acho que a gente tem esse nosso prazo aí. Eu, Lela e Lu fizemos uma promessa de dedinho. Que no dia 15, Lela Malta, até o dia 15, Lela Malta vai terminar de diagramar a versão física do Qual é o Nome da Vez, o segundo livro dela da série We Who, que é maravilhosa. O primeiro é Muito. Você Tem Fama de Quê? Tá aí na Tô Amazon, chorando no pelo Kindle, terceiro, ela- e está escrevendo o terceiro. Estamos desesperadas, apaixonadas pelo Enzo, personagem que no caso é delícia. Acho que o dia que ela lançar, Nossa, vai soltar cara. fogo. Eu vou montar uma agência de modelo só pra estar nessas festas de lançamento aí. Eu acho, a gente precisa dos avatares gostosos na Sim. festa. Mas enfim, pulando essa parte, então Lela Malta terá que colocar na Amazon de fato para vender o livro físico, que ela ainda não fez, porque está o quê? Realizando o sonho do Brasil inteiro, menos o dela, no caso, quem nunca, mas tá tudo certo. Lu,
que vai Matriculada fazer? na faculdade. Matriculada na faculdade, terá aí o seu ensino superior, e, óbvio, né, voltado a essa descoberta toda. E quem sabe nasce esse filhotinho aí. Mais vai. Desse Mais vai, livro. porque é assim, ela tá sem a pressão e tal, mas nós não, né, É Lé? pequenas metas, grandes negócios. É É esse o isso, foco, é gente. isso. É Mas a esse o próxima foco. Bienal eu quero um banner, assim, bem. Como é uma Eu foto acho. maravilhosa. Eu e Com Lu um já... avatar bem... É Tem isso. que ter Eu um e Lu já, avatar. inclusive, vamos para a Bienal de Salvador, né, Lu, com Escreva Só. a Garota. Estamos Já também combinaram negociando a roupa, Flip. eu vi o look, que é Já. tapa O look é sexo. só tapa Isso, sexo, muito porque bem. a gente já vai emendar pro carnaval. Isso. Mas é Salvador, Ivete né, Sangalo, gente? me E aguarde. trio elétrico literário. Isso, Muito e bem. estamos já negociando, vai provavelmente ter uma feira literária de 2 a 10 de setembro, se eu não me engano, em Gramado, que o Escreva a Garota muito provavelmente estará lá. And a Flip, que também está em negociação aí, muitas chances da gente estar também na Flip. E aí, se Deus quiser, eu com o meu segundo livro, Mesa para Três, é a minha meta. E eu e Lela vamos escrever também. Esse é o meu combinado de dedinho. Entregar para ela o prefácio e o primeiro capítulo do nosso conto de Natal, que nós vamos escrever a 4 mãos. Para, se Deus quiser, lançar aí na Bienal em novembro. Tá pronta pro... E coloca a trilha sonora aí no rodapé do livro. Não, vamos colocar. Livro de QR Natal tem que ter trilha Code, não sei o que. sonora. Não, trilha sonora, massa e assim. Talvez seja um conto, talvez vire um livro, a gente ainda não sabe, porque, né? Um livro de contos. Um livro de Quantos conto? Não, metalenos? não, mas vai ser um conto aí, já tem uma história, tem tudo, tem personagem, A já tá novidade tudo. vai ser em primeiras mãos no Lido de Fantasia Luana, sexual com homens barbudos, Papai Noel, é isso? Fantasia sexual? Rock com renas? Não, por favor. Não, Sabe que obrigada. seremos canceladas pelo movimento de Não, proteção obrigada. animal. Obrigada, Proteção isso. animal a gente não trabalha com esses movimentos, mas assim, desculpa. Você sabe que tá registrado, né? Oi? Tudo bem. Vai registrar mesmo. Vamos. E não, mas é isso. Eu acho que a gente tá, né? Óbvio, cada uma com a sua meta pessoal e, na verdade, nos incentivando e nos motivando, porque isso, no fim, o Escreva a Garota, como eu já disse algumas vezes, grupo. é uma rede de apoio maravilhosa que faz toda a diferença na nossa vida. São pessoas que a gente acabou conhecendo agora na Bienal, só que conhecemos virtualmente. Eu e Lu nos conhecemos agora. Mas parecia que conhecia. Há 30 Porque, anos. de fato, né? Já foi na célula já com você. Não, já foi na É. célula e provavelmente nesse episódio aí, né, eu devia estar na banheira assistindo aula, porque eu provavelmente. assisto É aula isso, na banheira. gente. É isso, é muita intimidade. Não, até ela falou, a próxima aula eu vou assistir da banheira. Não, o sonho das pessoas, porque você imagina, as pessoas estão acostumadas a eu abro a câmera dela, a Daphne não tá aí, tô aqui, abro a câmera, tô Aí na tá lá no banheira banheiro, aqui, tá. elas, nossa, que plena, tal. Pleníssimo. E aí nosso sonho, assim, na prova vai ter uma aula, acho que amanhã, Banheirão, né, Lu? gente. É, banheirão. Não, amanhã a gente já falou, uba, é do Gugu, a banheira do Gugu. Absurdo, mas enfim, vamos pular essa parte. Lu, imagina, na aula, todo mundo assim esperando Daphne na banheira, abre a câmera, quem tá na banheira? Eu. A Lu vai estar na banheira e eu vou ter Muito uma bem. surpresa para essas pessoas. Ah. Eu vou contar ao vivo aqui, porque já vai ter passado. Eu vou estar na banheira da Chloe, que é uma mini banheira. Eu Ah, vou meu entrar, Deus. mas só pra fazer, só pro povo Com a dar banheirinha em risada. cima da privada ali do lado. Sabe né? aquela Sei. rosa delas? Eu caibo, aí eu vou entrar ali. E aí, tipo, nossa, a Lu tá na banheira da Daphne. Eu, Também não, a tô. Daphne também tá na banheira. Muito bem. Mas é essa rede de apoio maravilhosa e levar esse grupo para as pessoas, óbvio, né? Assim, nós somos uma Célula. célula. Somos eu, Lela e Lu. É, porque Lela e Lu. Eu, Lela e Lu. Lá na adoro. Bienal a gente faz, às vezes, um círculo de oração. Tem os momentos de terapia de grupo É, a também. gente Vende círculo. livros, vende livros. Não, é mais de terapia mesmo, assim, É. putz, a mensagem que eu recebi ontem, eu não recebi ontem, é mais uma DR, assim. Mas, Não vamos entrar não vamos entrar, pelo amor de Deus. Já falamos o suficiente hoje, né, Lu? Mas é muito mais de levar esse grupo, das pessoas conhecerem, descobrirem as possibilidades, essas aberturas, né, assim, esse mundo maravilhoso e gigantesco que é o mundo literário, que a gente, nacional, né, que a gente não tem um pingo de dimensão. Quer dizer, quando que eu achei que eu ia estar numa Bienal? Quando que eu Escreva a Garota, lá do nosso tamaninho, a gente achou que a gente teria um stand na Bienal e que isso... Né, que nós temos presença praticamente confirmada em outros 3 eventos literários nacionais. Então, assim, é uma coisa para trazer mais gente para participar desse projeto e sonhar E junto inspirar com a outras gente. mulheres, inspirar outras mulheres também, né? Que de Exatamente, mas repente é tá nesse ouvindo, se sentido. sentindo incapaz, E ou nunca cada tinha uma pensado tem nisso. uma história Sim. incrível, assim, sabe? Sim. A gente de- fala que a mesma história não pode ser contada do mesmo jeito por 2 pessoas. Sim. E esse negócio, né,
dos inimigos, da competição, da correria e tal. Cara, se você gosta do meu livro, muitas chances de você gostar do seu, e você pode gostar do da Lu. Se apoiar e se incentivar, porque estamos juntas nisso, né? Sim. Não tem essa, vou ler só a Tainá, não vou ler a Daphne. Não existe Não isso. existe. Então, Na arte não existe isso, na música, na literatura, no teatro, né? Quantas peças de isso. teatro você pode ver de uma vida, não é? Não Exatamente. concorre, né? Então, eu acho que é isso, essa rede de apoio, essa rede de capacitação que né, se tornou. Nós temos de 6 a 8 aulas dentro desse ramo, e aí entra uma atriz, a Malu, maravilhosa, que fala como fazer vídeo, como tirar Tem um foto, programa. como tal. Aí entra outra pessoa, ganhadoras do Prêmio Jabuti, Carla Madeira deu aula pra gente, Naná Pavoli, que fala sobre o mercado hot, que é uma das maiores escritoras nacionais dentro desse mercado. Então, assim, é gente com muito renome, muito grande, muito bacana, para capacitar, incentivar, e são exemplos de vida, né? São pessoas para falar que todo mundo pode. Né? E vocês também. Dá um arroba de vocês para a galera seguir vocês aí nas redes sociais e se inspirarem com as histórias de vocês. Vai lá, @lidos da Luana. @lidos da Luana. @Daphne, tracinho aquele embaixo, Zabo. Daphne com PH, igual do Scooby-Doo, na dúvida é isso. E, gente, conheçam o nosso trabalho, @escrevagarota, @Lela Malta, que é a idealizadora do projeto também. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, vontade de participar, sei lá, eu tirar dúvida, manda mensagem para qualquer uma de nós. Estamos super, super disponíveis para conversar e bater um papo. 24 horas. 24 horas. A célula agora menina. vai orar. Célula. Vamos orar agora, Amém. então vocês me dão licença. Eu só oro com a presença de vinho. Com o cálice. Tem com uma o cálice água sagrado. aqui, quero ver. Se alguém conseguir transformar em vinho, eu tô dentro. Aí eu oro. Enquanto isso, galera, ó, Luana e Daphne comigo hoje nessa edição especial do Francamente, mais uma edição a respeito aí das autoras e das criadoras de conteúdo que estiveram na Bienal de São Paulo. Para você que tá pela Rádio Difusora, corre lá no Instagram, corre no YouTube, pode ir pro Instagram também do Francamente, mas vá no YouTube, se inscreva no canal e veja o rostinho das nossas convidadas. Lá tem vídeo para você acompanhar, assistir a hora que quiser. Também rolam uns cortes, uns trechinhos aí. Não dá tempo de assistir tudo, tem os trechinhos também da entrevista para você conhecer um pouquinho mais das meninas. É YouTube/Tainá Franco, que sou eu mesma, a minha própria pessoa, que inclusive sou a patrocinadora sozinha desse programa aqui, que eu mesmo me banco. É assim que a gente faz na área da arte, não é mesmo? Gente, Rafael Testa, muito obrigada aí por pilotar as picapes, abandonar seu trabalho para fazer o meu trabalho. Muito obrigado. Isso dá um bom corte para eu jogar na sua cara em algum momento, mentira. E é isso, gente, ó. Obrigado pela companhia. Fique com a programação da Rádio Difusora, se estiver no Spotify ou no YouTube. Vá pro próximo vídeo, pro próximo áudio, que eu tenho certeza que tem uma conversa incrível aí para te fazer companhia. Provavelmente com a minha presença. Provavelmente com a presença da Daphne, que agora é meu enfeite de mesa aqui no Francamente. Gente, eu vou ficando por aqui. Leiam livros, bebam água e tchau. Procurem os psiquiatras. E procurem psiquiatras. Isso, muito importante. E bebam água. Tchau. Francamente, com Tainá Franco.